Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs espíritas, tudo bem? Eu sou Moacir do Mensagens Kardecistas e venho trazer para vocês mais uma palestra de segunda-feira. Esses 10 minutinhos de reflexão que é o nosso esquenta para a live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Nós estamos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. E essa semana nós vamos estudar os itens de 6 a 8, que se refere a um trecho do Evangelho que tem como título Observai os pássaros do céu. Ele começa assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E aí a gente tem que se perguntar, qual que é o nosso tesouro? Onde nós estamos colocando o nosso coração? Nós estamos colocando o nosso coração e classificamos como nosso tesouro os bens terrenos ou os bens espirituais? Percebam que a gente entende por nosso tesouro aquilo que nós valorizamos muito. Então, o que a gente está valorizando na nossa vida? Onde a gente está colocando o nosso coração? A gente está colocando o nosso coração no amor, na família, nos amigos, na bondade, na caridade, na predisposição para ajudar o outro próximo. A gente está colocando o nosso coração no nosso desenvolvimento intelectual, buscando cultura, conhecimento. Nós estamos colocando o nosso coração sendo empáticos, ou seja, nos colocando no lugar do outro, percebendo o sofrimento do outro a partir dos olhos do outro e não por aquilo que eu acho certo ou por aquilo que eu julgo a partir da minha visão o problema do outro. Se a gente está colocando aí nosso coração, está tudo certo. O problema é que muitas vezes nós colocamos o nosso coração no apego excessivo aos bens materiais. E quem escuta as minhas palestras, as lives de quarta-feira, sabe que não é disso que a gente está falando, né? De que a gente não pode progredir materialmente, de que a gente não pode ter conforto, né? E dar um conforto maior para a nossa família. O que a gente está falando é o apego excessivo aos bens materiais. É quando eu deixo de utilizar o meu carro, por exemplo, como um meio de transporte para eu ir trabalhar, para eu viajar, para eu levar a minha família a passear, né? Para eu uma ferramenta que eu utilizo para ir e vir em vistas do meu desenvolvimento moral, intelectual, cultural e por aí vai. Mas é quando eu uso isso como um objeto de orgulho. Ou eu utilizo o carro como um símbolo de status social para parecer melhor do que o outro, aquele que não tem. E eu posso usar esse exemplo com o dinheiro, com viagens, com posses. Não tem problema ter um carro bonito. Não tem problema ter uma casa confortável. Não tem problema a gente guardar dinheiro para uma emergência, guardar dinheiro para ter segurança, né, material. Não tem problema a gente querer viajar. Não tem problema. O problema é se eu utilizo isso para alimentar o meu orgulho, a minha vaidade e o meu egoísmo. É aí que está o problema. E essa análise a gente tem que fazer todas as noites quando coloca a cabeça no travesseiro. Onde eu estou colocando o meu coração? Quais são os meus tesouros? O que eu valorizo de verdade?
Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu valorizo a minha família, os meus filhos, minha esposa, meu marido, meus pais, meus familiares, os meus amigos, o trabalho. Sim, muitas vezes a gente fala que valoriza porque é de verdade o que a gente quer. Mas será que a gente está fazendo isso mesmo? Porque o que vai mostrar se estamos valorizando aquilo que a gente gostaria de valorizar são os nossos atos. É o dia a dia. É como as coisas acontecem. Então, será que esse discurso que eu carrego, os meus atos, eles estão concordando? Porque muitas vezes eu estou falando algo, repetindo, porque eu preciso ouvir. Mas chega um momento em que a gente precisa se esforçar de verdade para remodelar pensamentos e atos. Se eu quero mesmo mudar aquilo que eu valorizo para algo que seja mais importante para mim, eu preciso reformular os meus pensamentos. Porque quando eu reformulo os pensamentos, automaticamente eu vou mudando os hábitos, vou mudando as atitudes. E é nesse momento que eu realmente começo a fazer a diferença. Então, se eu quero ser mais colaborativo, se eu quero ser mais caridoso, bondoso, se eu quero valorizar a família, se eu quero dar mais atenção para os filhos, para a esposa, para o marido, para os pais, para quem seja, quem precise, se eu quero trabalhar mais no centro espírita, se eu quero praticar obras de caridade, se eu quero ter uma palavra amiga àquela pessoa que procura, se eu quero ser uma pessoa que é valorizada pelos seus atos e pelos seus pensamentos, pelos seus bons sentimentos, e não pelas posses ou por aquilo que eu possuo, eu preciso mudar o meu modelo de pensamento, para que as minhas atitudes reflitam esse novo pensamento. Porque Deus nos deu a inteligência para que a gente construa boas obras, para que a gente trabalhe para o desenvolvimento, para que a gente busque o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento daquelas pessoas que estão à nossa volta. Jesus espera isso da gente. Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece. E Deus nunca vai nos deixar desamparados. Ele provê tudo aquilo que a gente precisa, mas de acordo com o que a gente precisa, e não de acordo com o que a gente quer ou o que a gente acha que precisa. Porque muitas vezes, algo que eu quero não é exatamente aquilo que é o melhor para o meu desenvolvimento. Muitas vezes, o que eu quero não é o que vai me desenvolver mais. E às vezes a gente acha que está sofrendo um castigo, ou que está passando por dificuldades eternas. Não! Entenda, Deus não erra. Então, se a gente está passando por dificuldades, se a gente tem obstáculos no nosso caminho, eles são oportunidades para o nosso desenvolvimento e não o contrário. Porque Deus dá tudo que a gente precisa de acordo com as nossas necessidades. E a gente só enxerga as coisas olhando pelo prisma desta vida. Não lembramos das anteriores. Mas Deus nos conhece desde que fomos criados como espíritos simples e ignorantes. As nossas centenas de encarnações que já tivemos é com base nessas necessidades que Deus nos dá, a necessidade de desenvolvimento. Por isso é tão importante que a gente esteja atento e perceba que tudo aquilo que acontece na nossa vida é uma oportunidade de desenvolvimento. Então eu espero que todos vocês estudem o capítulo 25, os itens de 6 a 8,
um trecho curtinho do Evangelho, reflitam sobre o que eu falei. Depois de lerem, relacionem o texto com a vida de vocês, com o que está acontecendo no mundo, no nosso país, conosco mesmo. E a partir daí, façam as próprias reflexões. Busquem outras fontes. E aí eu aguardo todos vocês na quarta-feira à noite para a nossa live do Evangelho no Lar, às 20 horas. Fiquem todos com Deus e até lá.